Bom dia, meus irmãos. Hoje é 14 de agosto de 2022, segundo domingo, Dia dos Pais. E eu quero, em nome do conselho da igreja, abraçar todos os pais. Vocês são pais abençoados, imperfeitos e passageiros também, tá? Há muitos que hoje, como eu, choram a ausência do meu pai. Há 2 anos e meio que ele partiu. E fica sempre aquele gosto de foi pouco, né? Mas eu quero falar nessa manhã, para animar vocês. Tem dia que eu chego aqui e quando eu olho para vocês, dá vontade de ir embora. Vocês estão tão assim, com cara de... né? Mas vamos falar nesta manhã sobre Deus como nosso Pai, a doutrina bíblica da paternidade de Deus. E estudando essa doutrina, nessa semana eu fui bastante encorajado, confortado, e eu creio que muitos aqui precisariam redescobrir a beleza e a grandeza dessa doutrina. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 23, versículo 9. Nós faremos um sermão tópico. O versículo vai dar o assunto para nós, o tema da mensagem, e depois nós vamos examinar outras referências bíblicas, tá certo? E a gente vai lendo e vai... O que diz aí? Jesus que está dizendo, tá? Mateus, capítulo 23, versículo 9. Vamos ler juntos? A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Você diz, pastor, só vai ler esse versículo justamente no Dia dos Pais? Porque Jesus está dizendo aí, a ninguém chameis de Pai. Mas você precisa ler o contexto. Jesus está censurando aqui os escribas e os fariseus, porque eles queriam títulos, eles queriam ascensão espiritual sobre as pessoas. E Jesus vai dizer, olha, um só é o vosso mestre, sou eu. E todos vocês são irmãos. Veja aí, no versículo anterior, posterior, diz... Anterior diz, vós porém não sereis chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois o quê? Irmãos. Mas nós temos um único Pai. Um único Pai. E é tão importante a gente entender isso, irmãos, porque em todo o Antigo Testamento, essa doutrina não aparece. Deus é chamado de Pai, Pai de Israel, Pai de todas as nações, num sentido bem genérico, superlativo. Mas é no Novo Testamento que essa doutrina é introduzida principalmente no ensino de Cristo. Somente Jesus Cristo vai citar nos evangelhos mais de 60 vezes Deus como uma figura de Pai. O evangelho de Mateus, todo mundo sabe, foi escrito por Mateus, que era judeu, escreveu para os judeus. E o tema principal do evangelho de Mateus é que Jesus Cristo, ele é o rei de todas as nações. Ele é o Messias não somente para Israel, mas para todas as nações. Por isso que Mateus começa falando sobre a genealogia do rei, no capítulo 1. Capítulo 2 e 3 ele mostra o nascimento do rei. Depois ele mostra o batismo e a tentação do rei. Depois ele vai, nos capítulos 5 a 7 de Mateus, nos dá, no Sermão do Monte, os estatutos do reino. Mas é justamente permeando a intencionalidade do autor. Se você for dar uma olhada lá, só em Mateus 5 a 7, Deus é chamado de Pai 17 vezes. E eu queria então, nesta manhã, meditar sobre o que significa ter Deus como nosso Pai.
Por que que nós devemos reconhecer que Deus, Ele é o nosso único Pai? E eu quero colocar 5 argumentos para vocês. Primeiro, a palavra pai, o conceito de pai na Bíblia significa conceito de origem, de criador. Então, Deus é nosso pai porque Ele nos criou. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Se você está vivo agora, se você está respirando, se você está pulsando, seu coração está batendo, isso é porque Deus quer, o seu Pai. Vocês estão entendendo? Todos nós fomos criados por Deus. Lá em Atos capítulo 17 diz que de um só Ele fez toda a raça humana. A espécie humana tem como origem o Criador, o Pai. Mas há um segundo sentido muito importante, é que além da origem biológica, da origem física, a nossa origem espiritual. Porque todos têm Deus como Pai, no sentido de origem, de criatura. Mas veja, por favor, lá em Mateus, em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, eu queria que vocês entendessem isso aqui. João, capítulo 1. Versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora veja bem, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós somos filhos de Deus porque um dia nós somos regenerados por Deus, nascemos de novo, somos novas criaturas em Cristo Jesus. E se você for lá para Mateus, dá um pulinho lá em Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, Jesus ora, e ele diz no versículo 25, por aquele tempo, exclamou Jesus, e olha como é que Jesus se dirige a Deus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Nós nascemos de novo porque Cristo nos revela Deus como nosso Pai. Diz amém aí, por favor. Não foi você que se fez filho. Foi Deus, pelo poder dele, pela revelação de Cristo, que Ele abriu a nossa compreensão, o nosso entendimento e nos fez novas criaturas. E o que é bonito disso, por favor, vamos lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O Espírito revela Deus como nosso Pai, mas o Espírito Santo, ele gera a vida de Deus em nós. Mas não somente isso. Diz assim, versículo 14 de Romanos 8, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos o quê? Abba, Pai. Lá no Antigo Testamento você não poderia ter essa intimidade com Deus, de chamar Deus de Pai. Na linguagem baiana, painho. Porque Abba, Pai significa isso, paizinho. Era a expressão mais íntima que um filho poderia se dirigir ao pai. E agora, pelo poder do Espírito Santo, pela a revelação de Jesus Cristo,
eu e você nos tornamos filhos de Deus. Mas não somente isso. O Espírito Santo foi colocado dentro de nós. Então há um selo, há uma garantia. Nós estamos penhorados, nós estamos selados por esse Espírito. E diz o texto aí, por favor, no versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Então, filhos de Deus não é soberba espiritual. Filho de Deus é testemunho interno do Espírito Santo, que eu sou de Deus, sou filho de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Vamos para cima, vamos para frente. Somos filhos de Deus. Isso porque Ele quis, porque Ele nos fez filhos. Mas em segundo lugar, pai significa não somente origem, mas pai significa também família. Identidade familiar. São tantos os versículos na Bíblia, mas eu queria que você fosse para Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versos 14 e 15. Vamos ler juntos, bem forte, o que é que diz aí? Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda família, tanto no céu como sobre a terra. Então preste atenção. Pelo fato de nós sermos filhos de Deus, nós somos membros da família de Deus. Essa família, ela está dividida em dois espaços. Ela está nos céus, a família celestial, a igreja triunfante, e nós que estamos aqui na terra. Então é uma família grande, é uma família importante. Pastor, meu sobrenome é Santos, é Silva. E aí? Você é membro da família de Deus. E aqui isso é muito importante. Veja lá no capítulo 2 de Efésios 2, o que ele diz? No versículo 19, vamos ler juntos, bem forte. O que diz aí? Efésios 2, 19, vamos lá? Assim já não sois o quê? Estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Isso é muito importante, irmãos, porque a igreja não é um orfanato. Jesus diz, não vos deixarei o quê? Órfãos. Nós fazemos parte da família de Deus, e essa família, ela é eterna. Esses laços familiares começam aqui na terra e vão durar por toda a eternidade. Eternamente, Deus será o nosso único Pai. Amém? Fazer parte da família de Deus, o que uma família oferece para a gente? Hein? Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 5. Se a gente pegar só as 17 vezes que a palavra pai aparece em Mateus 5 a 7, daria para a gente passar o dia aqui estudando esse assunto. Mas eu queria que você fixasse aí, Mateus, capítulo 5, versículo 48. Lê comigo aí, esse versículo aí, por favor. O que diz? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito. Então veja bem, nós temos referência e a palavra perfeitos aqui no grego, a palavra teleios, significa que assim como Deus ele é perfeito, ele é maduro no diapasão dele, eu e você como filhos de Deus, nós devemos também ser santos, ser maduros. Efésios capítulo 5, versículo 1, diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Nós temos referência
Nós temos modelo. Nós podemos dizer que Deus é a nossa referência. Se Deus não existe, tudo é permitido. Mas se Deus existe, se Ele é perfeito, se Ele é santo, Ele põe limites para mim. Limites de comportamento, limites de conduta. Deu para entender? Você não é um bastardo. Você não foi deixado na porta, numa caixa de papelão, na porta de um orfanato. Não, você foi gerado por Deus, você pertence a Deus. Você está selado com a presença do Espírito Santo na sua vida. Terceiro lugar, paternidade ensina-nos que nós temos origem. Segundo, também, que nós fazemos parte da família de Deus. Terceiro, provisão. Provisão. Vamos ver Mateus capítulo 6, versículo 8. Mateus 6, 8. O que é que diz aí? Tu não vos assemelheis, pois, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes o quê? Antes que Ele o... Então Deus, Ele providencia tudo para mim e para você. Ele é o nosso provedor. Não é isso? Você tomou café hoje cedo. Para esse café chegar na sua casa, houve uma cadeia aí. Desde o cara que plantou o café, ao que colheu, ao que moeu, ao que empacotou, e ao supermercado que você vendeu. Deus está todo nessa cadeia. Ele nos sustenta. A terra está cheia da bondade do Senhor. Se você tomou iogurte hoje cedo, você é chique, né? Você sabe que pobre, quando toma iogurte, ele lambe a tampa. Sabe como é que é, né? Pobre é assim. Mas para esse iogurte chegar na sua casa, Deus cuidou de tudo. Você dormiu e Deus estava vigiando você, guardando você, protegendo você, abençoando você. Deus dá enquanto nós dormimos. Ele nos protege, Ele é o Deus da providência, da provisão. E é tão interessante, meus amados irmãos, que Deus nos dá sem a gente pedir, mas Deus dá quando a gente o quê? Pede. Aí vem a oração. E a oração, veja lá no versículo 6, Mateus 6. Mateus 6, 6. O que é que diz aí? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto, o que te? Então você vai pedir você só com Deus trancado na porta, no seu quarto, fechado. E você, quando for pedir, você vai pedir para quem? Qual é o conceito de Deus que você vai usar? Pai. Quando a gente vai orar coletivamente, veja no versículo 9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que está nos... Então não é mais teu pai que está em secreto, é Pai o quê? Nosso. Pai nosso. E eu gosto muito dessa expressão que estás no céu, porque céu aqui é a morada de Deus, céu aqui é o trono de Deus, céu aqui é o lugar onde todas as decisões da história são tomadas. O nosso Pai está nos céus e Ele tem toda a autoridade, todo o poder. E há coisas que nós só podemos receber nessa vida se vier dos céus. Dos céus. Mas veja, no capítulo 7 que nós lemos aqui, hoje, 7:7 diz, pedi e dá-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos, pois todo o que pede recebe. Às vezes não recebe o que pediu, mas recebe. Por quê?
Qual é a fundamentação teológica? Por que que Deus responde às nossas orações? Aí ele vai dizer aqui, ó. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então nós que somos um pai mau, besta, a gente dá tudo que os filhos pedem. Você imagina Deus, que é o Pai perfeito. O Pai que sabe cada uma das nossas necessidades. O Pai que vê em secreto. Ele não vê como eu e você vê. Ele vê o coração. Ele vê a motivação. Ele sabe tudo a nosso respeito. Nessa provisão de Deus está também a sua proteção. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Aquele que está à sombra do Onipotente, aquele que descansa à sombra do Onipotente, tem a proteção de Deus. Amém? Então, Deus é o nosso único Pai. Isso significa que nós temos origem, que nós temos família, que nós temos provisão, mas também nós temos missão. Missão. Veja lá em Mateus, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 16. Nós temos uma missão de influenciar. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E aqui você precisa entender o que está aí no versículo 16. Vamos ler juntos? Mateus 5,16. Assim brilhe também diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e o quê? Glorifique o vosso Pai que está. Ou seja, as nossas boas obras, elas revelam a nossa identidade, a nossa ligação com Deus. E quando a gente pratica a generosidade, não somos nós que somos glorificados, mas é o nosso Pai Celestial. A outra missão que nós temos, está lá em Mateus capítulo 28, Jesus dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não diz de Deus, do Pai. Significa que quando você é batizado, você passa a ter uma identidade. Você ganha um RG espiritual. Uma certidão de nascimento espiritual. E a ideia de batizar em nome de significa que nós vamos fazer pessoas que serão propriedades do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Então, o que é bonito disso aqui é que a família cresce quando os irmãos trabalham. Já pensou nisso? Nós somos filhos, e para a família crescer, para o reino de Deus expandir, nós vamos pregar o Evangelho e o Espírito Santo vai gerar o quê? Novos irmãos na fé. Então, você é um missionário. Você tem que frutificar espiritualmente. Você tem que gerar novos irmãos da fé, novos filhos da fé. Então essa é a nossa missão. Nós não estamos aqui de brincadeira, não. Tá certo? Nós temos que ter aquele espírito baiano, celestial. A vida não é um ensaio. Nós já estamos no palco. Tem que tocar, cantar e dançar, não tem jeito. A vida é uma só, é rápida, é passageira. E nós temos uma missão para cumprir. Porque tem crente que diz assim, não, Não, meu irmão, você não está entendendo. Você nasceu para cumprir a missão de Deus. Você não nasceu para viver essa vidazinha ordinária que você tem aí, não. Achando que você é o centro do mundo. Juntando dinheiro para os outros gastar.
fazendo coisas que não glorifica o Pai que está no céu, mas glorifica você aqui na terra, entre as pessoas e na sociedade. Não, não. Nós estamos aqui para cumprir a missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A missão de Cristo, a missão de Deus, é a minha missão como filho de Deus. Por fim, irmãos, por fim, nós temos futuro, tá? O fato da gente ter pai significa que nós temos origem, que nós temos família, que nós temos provisão, que nós temos missão, mas também nós temos futuro. Veja lá João 14, por favor. João 14. Diz assim, Jesus diz assim: não se turbe o vosso, credes em Deus, crede também. Você não pode crer em Deus e não crer em Jesus. Certo? A não ser que você vira testemunho de Jeová. Mas se é crente mesmo, não há. Porque é Cristo que nos revela quem é Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Aí ele diz assim, olha que coisa linda. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aqui são os quartos, suítes, tá? Suíte. E tudo voltado para o mar, né? Não tem suíte de segunda qualidade, né? Você se lembra que quando no departamento infantil você aprende isso. Manda um tijolinho para o céu. Onde você vai morar no céu? Em Heliópolis ou no Morumbi? Não é assim? Não é assim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E é coisa de primeira. E ele diz assim, vou preparar-vos lugar. Então o céu não é só um estado de gozo, de prazer. É um lugar. E nesse lugar estaremos todos juntos, em família. O Daniel vai dizer para a Renata assim, te conheço de algum lugar. Mas ela vai ser anja, então anja, pronto, não tem mais negócio de marido e mulher. Mas veja que coisa linda, irmãos. E quando eu for e vos preparar lugar, você imagine esse lugar que Jesus está preparando para nós. Ele será o nosso anfitrião eterno. E ele diz aí claramente, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Céu é estar com Cristo, mas céu também é um lugar onde a família de Deus estará reunida, porque não terá mais a família da terra. Nós vamos ser a família do novo céu e a nova terra, que já está preparada. Então você tem futuro, cara. Tem ou não tem? Quem é teu pai? Deus. Então nós temos futuro. Se fosse Arival, você estava na Gororoba. Porque Deus é nosso Pai, irmãos, nós temos tudo. Tudo. Então hoje, agradeça a Deus pela vida de seu pai. Mas agradeça a Deus e louve a Deus, porque Ele é o nosso Pai. É o Pai perfeito. É o Pai amoroso, misericordioso. Se você está desviado, volta para casa hoje. Jesus conta a parábola do pai pródigo. E é tão bonito, porque o filho volta, achando que o pai ia dar uma disciplina, dar um sermão. E o pai então vai ao encontro do filho, beija o filho, abraça o filho, troca a roupa do filho, troca chinelo, faz festa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. O Pai de toda misericórdia, o Deus de toda consolação. Amém?